Imagine o seguinte cenário. Você chega em casa depois de um dia longo. O corpo está pesado. A mente parece lenta. A energia desapareceu. Você tinha um plano: treinar, ler algumas páginas de um livro, comer melhor, organizar a vida. Mas algo estranho acontece. Sem pensar muito, você pega o celular, abre redes sociais, come qualquer coisa que estiver mais fácil, liga uma série, adia tudo o que realmente importa. E no final da noite, surge aquela sensação incômoda. A sensação de que você poderia ter feito algo melhor. A pergunta aparece: por que parece tão fácil manter hábitos ruins e tão difícil manter hábitos bons? Agora vem a parte mais curiosa. Talvez o problema não seja a falta de disciplina. Talvez o problema seja algo muito mais profundo. Algo que a psicologia comportamental vem estudando há décadas. Quando estamos cansados, o cérebro não toma decisões da mesma forma. Ele entra em um modo diferente, um modo automático. E nesse modo, quem assume o controle são os hábitos. Não os hábitos que você gostaria de ter, mas os hábitos que já estão gravados. Porque o cérebro humano foi projetado para economizar energia. Pensar exige esforço. Tomar decisões exige esforço. Mudar comportamentos exige esforço. Então, quando a energia mental diminui, o cérebro ativa um mecanismo antigo. Ele para de deliberar e começa a repetir padrões. Esse mecanismo é tão poderoso que muitos psicólogos chamam de piloto automático comportamental. E é exatamente por isso que hábitos ruins sobrevivem ao cansaço. Eles não precisam da sua motivação. Eles não precisam da sua força de vontade. Eles só precisam existir. Antes de continuar, um pequeno convite. Se você gosta de conteúdos que exploram a mente humana, comportamento e psicologia aplicada no dia a dia, considere se inscrever no canal. Aqui no Mente em Foco, nós investigamos exatamente esses mecanismos invisíveis que moldam nossas decisões e hábitos. Porque entender a mente muda completamente a forma como vivemos. Agora vamos voltar à pergunta central. Por que os hábitos ruins parecem ter mais resistência do que os bons? A resposta começa com um conceito muito importante da psicologia moderna: fadiga de decisão. Todos os dias tomamos centenas de decisões, algumas pequenas, outras importantes. O que comer, o que responder, o que resolver primeiro, como lidar com problemas. Cada decisão consome um pouco de energia mental. O psicólogo Roy Baumeister, conhecido por seus estudos sobre autocontrole, descobriu algo fascinante. A força de vontade funciona como um recurso limitado. Quanto mais decisões tomamos ao longo do dia, mais esse recurso se esgota. E quando ele se esgota, algo muda dentro da mente. O cérebro começa a buscar o caminho mais fácil. Não o melhor caminho, o mais fácil. E quase sempre o caminho mais fácil já está associado a hábitos existentes. Isso explica um fenômeno curioso. Durante a manhã, muitas pessoas conseguem seguir rotinas produtivas, mas à noite tudo desmorona. Não porque as pessoas perderam seus objetivos, mas porque o cérebro perdeu energia para resistir. E nesse momento, hábitos antigos voltam à superfície. Esse mecanismo está profundamente ligado à estrutura do cérebro. Existem duas regiões importantes envolvidas nesse processo. O córtex pré-frontal, responsável por planejamento e autocontrole, e os gânglios da base, responsáveis por armazenar hábitos automáticos. Quando estamos descansados, o córtex pré-frontal tem mais influência. Ele consegue avaliar decisões, planejar ações, controlar impulsos, mas quando estamos cansados, a atividade dessa região diminui e os gânglios da base assumem o comando. Ou seja,
o cérebro começa a repetir comportamentos automáticos. Isso significa que, em momentos de cansaço, você não age com base em quem quer se tornar. Você age com base em quem já foi. E é por isso que hábitos ruins são tão persistentes. Eles não dependem de sua motivação. Eles dependem apenas da repetição passada. Agora pense em algo importante. Quantas vezes hábitos ruins foram repetidos ao longo da sua vida? Comer por impulso, procrastinar, distração constante. Esses comportamentos foram reforçados milhares de vezes. Cada repetição fortaleceu conexões neurais. Cada repetição tornou o comportamento mais automático. Agora compare isso com um hábito novo. Ler diariamente, treinar, meditar. Esses hábitos ainda são frágeis. Eles dependem de decisão consciente. Eles dependem de energia mental. Eles dependem de disciplina. E disciplina exige exatamente aquilo que desaparece quando estamos cansados: energia cognitiva. É por isso que muitas pessoas acreditam que falta força de vontade. Mas, na verdade, falta algo diferente: estrutura de hábitos fortes o suficiente para sobreviver ao cansaço. Existe um princípio importante na ciência comportamental chamado Lei do Menor Esforço. Ele foi estudado pelo psicólogo George Zipf. Esse princípio diz algo simples: seres humanos tendem a escolher o caminho que exige menos esforço possível. Isso não é preguiça, é biologia. Nosso cérebro evoluiu em ambientes onde energia era um recurso escasso. Sobreviver exigia a eficiência. Então, o cérebro desenvolveu mecanismos para reduzir gasto mental. Quando um comportamento se torna hábito, ele exige muito menos energia. E isso cria uma vantagem enorme, porque no final do dia, quando a mente está cansada, quem vence não é o comportamento mais inteligente, é o comportamento mais automático. Essa percepção muda completamente a forma como devemos pensar sobre disciplina. Disciplina não é apenas resistir. Disciplina é construir sistemas que funcionam mesmo quando você não tem energia para resistir. Essa ideia aparece também em várias tradições filosóficas. Os filósofos estoicos falavam muito sobre a importância da prática diária. Para eles, virtude não era algo que surgia em momentos de motivação. Virtude era resultado de repetição. Treinar o comportamento até que se tornasse natural. Marco Aurélio escreveu algo interessante sobre isso em suas meditações. Ele dizia que não devemos esperar sentir vontade de agir corretamente. Devemos agir até que o comportamento correto se torne parte de nós. Isso se conecta perfeitamente com o que a ciência moderna descobriu sobre hábitos. O objetivo não é depender de motivação. O objetivo é transformar comportamentos desejados em automatismos. Porque quando o comportamento se torna automático, ele sobrevive ao cansaço. Agora precisamos falar sobre um dos mecanismos mais poderosos da mente humana. Um mecanismo que está por trás de quase todos os hábitos ruins: a dopamina. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que dopamina era simplesmente o hormônio do prazer. Mas a neurociência moderna mostrou algo diferente. Dopamina não é exatamente prazer. Dopamina é antecipação de recompensa. Ela é o combustível que move o comportamento. Quando o cérebro acredita que uma ação pode gerar recompensa, ele libera dopamina. E isso cria uma sensação de impulso. Uma espécie de empurrão interno que diz: faça isso novamente. Esse mecanismo foi essencial para a sobrevivência humana. Ele nos motivava a buscar comida, explorar ambientes, construir relações, resolver problemas. Mas existe um detalhe importante. O cérebro humano evoluiu em um ambiente muito diferente do mundo atual. Durante milhares de anos, recompensas eram raras. Comida exigia esforço.
Conquistas levavam tempo. Resultados demoravam a aparecer. Então o cérebro se tornou extremamente sensível a recompensas. Hoje, vivemos em um ambiente completamente diferente. Um ambiente cheio de recompensas rápidas, redes sociais, comida ultraprocessada, entretenimento infinito, estímulos constantes. Cada um desses estímulos ativa o sistema de dopamina. E quanto mais rápido a recompensa aparece, mais forte é o ciclo de repetição. Isso cria um fenômeno chamado circuito de recompensa instantânea. E aqui está um detalhe importante. A maioria dos hábitos ruins oferece recompensas imediatas. Comer algo calórico, procrastinar, assistir mais um vídeo, passar horas rolando o celular. Tudo isso gera pequenas doses rápidas de dopamina. Já hábitos bons funcionam de forma diferente. Treinar exige esforço antes da recompensa. Estudar exige esforço antes da recompensa. Construir disciplina exige esforço antes da recompensa. Ou seja, hábitos bons oferecem recompensas lentas. Hábitos ruins oferecem recompensas imediatas. E quando estamos cansados, o cérebro tende a escolher o que entrega a recompensa mais rápida. Esse mecanismo explica por que tanta gente sabe exatamente o que deveria fazer, mas acaba fazendo o oposto. Não é falta de inteligência, não é falta de caráter. É simplesmente a forma como o cérebro foi programado para reagir a recompensas. Mas existe algo ainda mais interessante. Pesquisadores descobriram que hábitos ruins não são apenas recompensadores, eles também são previsíveis. E previsibilidade gera segurança mental. Quando você repete um comportamento conhecido, o cérebro não precisa pensar muito. Isso economiza energia. Por isso, hábitos antigos parecem tão confortáveis, mesmo quando são ruins. Eles são familiares. Agora pense em algo importante. Quando alguém decide mudar de vida, começar a treinar, ler mais, melhorar a alimentação, organizar a rotina, o cérebro entra em um território desconhecido. E território desconhecido exige mais esforço cognitivo. É por isso que os primeiros dias de mudança são tão difíceis. O cérebro resiste. Ele tenta voltar ao padrão anterior. Não porque o padrão anterior era melhor, mas porque era mais previsível. Existe uma frase interessante na psicologia comportamental. O cérebro prefere o familiar ao ideal. Isso significa que muitas vezes continuamos repetindo comportamentos ruins simplesmente porque eles são conhecidos. Mas aqui surge uma pergunta importante. Se hábitos ruins são tão fortes, como conseguimos mudá-los? A resposta não está em lutar contra o cérebro. A resposta está em trabalhar com o cérebro. Um dos pesquisadores mais conhecidos no estudo de hábitos é o cientista Charles Duhigg. Ele descreveu um padrão chamado loop do hábito. Todo hábito segue 3 etapas: gatilho, rotina, recompensa. Primeiro aparece um gatilho. Pode ser um horário, um lugar, uma emoção. Depois vem a rotina, o comportamento que você executa. E por fim, vem a recompensa, a sensação que reforça o hábito. Esse ciclo se repete continuamente. Por exemplo, cansaço no final do dia. Esse é o gatilho. A rotina pode ser pegar o celular ou comer algo calórico. A recompensa é relaxamento ou distração. O cérebro aprende esse ciclo e começa a antecipar a recompensa sempre que o gatilho aparece. Mas aqui está a parte interessante. Para mudar um hábito, não é necessário eliminar o gatilho, e muitas vezes não é necessário eliminar a recompensa. O que precisa mudar é a rotina. Se o gatilho é cansaço, o cérebro quer algum tipo de alívio. A pergunta então se torna: que comportamento pode oferecer recompensa semelhante, mas com um impacto melhor? Uma caminhada curta, alguns minutos de leitura, exercício leve, respiração profunda.
Quando o cérebro começa a associar novas rotinas ao mesmo gatilho, novas conexões neurais são criadas. E com repetição suficiente, o novo comportamento se torna automático. Isso nos leva a um princípio fundamental da mudança de hábitos. Mudanças profundas não acontecem por decisões gigantes. Elas acontecem através de repetições pequenas e consistentes. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, fala muito sobre isso. Pequenas ações repetidas diariamente criam transformações enormes ao longo do tempo. O segredo não é intensidade, o segredo é consistência. Isso também se conecta com uma ideia filosófica antiga. Aristóteles dizia que o caráter humano é formado por hábitos. Segundo ele, não nos tornamos corajosos porque pensamos sobre coragem. Nos tornamos corajosos porque praticamos atos de coragem repetidamente. A mesma lógica se aplica à disciplina. Disciplina não nasce de motivação. Disciplina nasce de repetição. E com repetição suficiente, o comportamento deixa de exigir esforço. Ele se torna parte da identidade. Esse talvez seja o ponto mais importante de todo o assunto. Quando um comportamento se torna parte da identidade, ele se torna muito mais resistente. Uma pessoa que se vê como alguém disciplinado tende a agir de forma disciplinada. Uma pessoa que se vê como alguém saudável tende a agir de forma saudável. Isso acontece porque nossa mente busca coerência interna. Nós tendemos a agir de acordo com a história que contamos sobre nós mesmos. Por isso, mudanças profundas não acontecem apenas mudando comportamentos. Elas acontecem quando mudamos a forma como nos enxergamos. E isso exige tempo, exige prática, exige paciência. Mas o resultado é poderoso, porque quando hábitos bons se tornam automáticos, eles também sobrevivem ao cansaço. E esse talvez seja o verdadeiro objetivo. Não depender de motivação, não depender de força de vontade, mas construir um sistema de vida onde os comportamentos corretos acontecem quase naturalmente. Os filósofos estoicos entendiam bem esse princípio. Eles acreditavam que a vida exige prática constante, não para alcançar perfeição, mas para aproximar-se de uma vida mais consciente. Marco Aurélio escreveu algo que resume bem essa ideia. Ele dizia que devemos levantar todos os dias lembrando qual é nosso papel como seres humanos. Agir com razão, agir com integridade, agir de forma alinhada com aquilo que sabemos ser correto. E talvez essa seja a verdadeira lição sobre hábitos. Não se trata de perfeição. Todos nós falhamos, todos nós temos momentos de fraqueza, mas a direção importa mais do que um dia específico. Cada repetição constrói algo dentro da mente. Cada escolha reforça uma identidade. E ao longo do tempo, essas pequenas escolhas moldam quem nos tornamos. Então, da próxima vez que você chegar em casa cansado e sentir a tentação de repetir um hábito antigo, lembre-se de algo simples. O comportamento que você repete hoje é o comportamento que seu cérebro aprenderá a repetir amanhã. E se esse tipo de reflexão sobre mente, comportamento e psicologia humana faz sentido para você, considere acompanhar o canal. Aqui no Mente em Foco, exploramos exatamente esses mecanismos invisíveis que moldam nossas decisões, hábitos e identidade. Porque quanto mais entendemos a mente humana, mais capazes nos tornamos de transformar a própria vida.